Olá pessoal, então vamos lá, eu vou fazer alguns testes de expressões faciais para ver o que vai combinar com esse estilo meio caricaturado que ele tem, né? Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, queria compartilhar esse teste com vocês. Só estou dando um ajustezinho aqui no cabelo que estava atravessando a orelha. E vamos lá, peguei a cabeça, dupliquei a Subtool, você faz sempre isso duplicando a Subtool, tendo cópia. E a primeira coisa que eu fiz foi rasgar mais a boca, eu quero dar a sensação dessa boca ser maior. Uma das coisas que definitivamente pode caricaturar um lutador de sumô é a boca muito pequena, ao contrário. Já que o rosto é muito grandão, fica aquela boquinha. Posso fazer esse teste também, eu vou fazer. Primeiro eu quero fazer um teste meio Street Fighter, aquela boca gigante para dar expressão na hora do grito, aqueles dentes grandões e brincar um pouco com isso. Bom, o Dynamesh, você pode desligar o Blur do Dynamesh, ligar o Project também e dar o Dynamesh para ele poder ter um pouco mais de divisões para você brincar. Basicamente eu dobrei a quantidade de polígonos que tinha. Continua pouco, se você for ver. Só para eu poder achar mais ou menos aí a expressão que eu quero. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é subindo um pouco a aba do nariz e um pouco aqui o canto da boca. Não o cantão. Vamos dizer que perto do canto eu subi para dar a ideia de que contração do grupo que mostra o canino, sabe? Então puxei um pouco isso. Estou subindo um pouquinho o nariz também. Eu vou dar uma forma melhor nele. Mas por enquanto eu estou tentando achar alguma cara zangada ali. Aí começa a tentar definir um pouco mais o olho. E aí eu tô com o próprio Damn Standard segurando o Alt para ele fazer para fora e não cortar. Puxei fazendo mais esse formato da pálpebra superior. Olha essa divisãozinha entre a pálpebra superior e o osso daqui, ó, no cantinho. Bem de leve. Agora eu tô tentando sentir a pálpebra inferior. Um tapinha para ver se estufa. A ideia é dar a sensação de que tem um olho ali, sem eu ter que cavar por dentro com alta resolução, botar uma esfera de verdade, para no final olhar e dizer, a expressão de raiva, não sei, não me deixou feliz com esse projeto, eu vou fazer outra expressão. E você ficou o dia inteiro para fazer essa expressão. Então a ideia é um esboço dessa expressão. É ver se você consegue dar a entender que ele está com raiva, ódio, tristeza, sem você ter que fazer tanto detalhe. Olha o que eu estou fazendo aí, essa contração do corrugador. Repara bem uma coisa, tá? Importante. Veja que eu peguei essas laterais aqui, ó. Olha aqui para mim, aqui, ó. Peguei isso e abaixei, não a raiz do nariz. Olha, é do lado do nariz, coladinho com ele, da raiz, mas não o nariz em si. Isso é uma área que muita gente erra, quer fazer com cara de raiva, pega aqui o centrão, ó. Centrão aqui entre as sobrancelhas e abaixa. Aí a área onde o nariz começa, a raiz dele, abaixa também fica muito esquisito. É interessante que esse nariz, essa haste, comece alinhada com a pálpebra superior. Se você pegar esse miolo e descer, o nariz abaixa, fica esquisito. Então fui na lateral, olha lá, lateral, o nariz começa no mesmo lugar. Na lateral aqui abaixei. Isso dá uma expressão interessante. E dá esse S, olha, ele desce aqui, depois sobe para a sobrancelha. Prestem atenção nisso, deixa a raiz do nariz em paz. E aí eu fiz essa seleção, transformei num polygrupo para poder abaixar um pouco e dar um espaço para poder brincar ali com o dente. Então, estou cortando para separar. No início fica engraçado, parece que ele está com a linguinha para fora, assim, meio babando. Porque essa área entre a boca eu tenho que definir isso como um dente. E, enfim, ainda não fiz isso. Então estou colocando um pouquinho de volume no lábio inferior, que acabou amassando quando eu puxei. E ele ainda tá com a carinha, tá vendo? Olha lá. Carinha de que morde queijo. Ó, carinha de Frederico. Nada contra quem é Frederico. Inclusive é um nome lindo, eu acho maravilhoso esse nome. Mas ele não tá com cara de Chong Li Yu, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas tá vendo? Não funciona muito. Então é mais ou menos essa
a ideia. E na hora da boca, ó, você vê que ainda tá com aquela carinha de um cômico, ao invés de estar passando uma raiva. Isso porque o lábio inferior também precisa descer mais para mostrar, tentar mostrar o canino, tentar mostrar um pedaço da gengiva. Essa expressão de raiva, se você não vê um pouco da gengiva, não vai lembrar um lobo, um animal. Então não fica bom. Então eu vou dobrar a quantidade de polígono do meu Dynamesh. Basicamente, botar aí 1024 é muito para muitos casos, é porque o meu modelo está muito pequeno. Então 1024, olha lá, é isso aí que você está vendo de polígono, não é tanto. Então não importa a quantidade, porque se você ficar ligando, vou botar 1024 também, dependendo do teu projeto, pode até travar a máquina de tanto polígono. Então isso é relativo, você tem que ver o quanto ele está cheio, olha lá. Você vê que continua meio que vazio, mas o suficiente para eu dar a forma. Olha lá, você vai dar uma cortadinha de leve para separar o dente superior do inferior. Não corta entre um dente e outro, fazendo a fenda grande. É um toquinho para dar uma sensação de separação entre os dentes. É a sensação. Veja, é uma linhazinha suave entre os dentes e já dá a ideia de que são vários dentes e não uma placa única. Nada de cortar com força. Olhando por dentro, a gente pode vir aqui com pinch e beliscar para deixar essa área mais apertada, como deve ser, porque é a colisão de duas peles ali. Então não pode ficar redondo no meio dessa ruga, tem que ter uma quina. E ele ainda tá com a carinha assim meio de azedo. Tá com raiva porque a comida tá azeda. Então vamos achar isso. Veja aqui, tá vendo essa ruga que eu tô tirando no canto da boca? Ela faz sentido quando a boca tá fechada, então forma essa ruga. A partir do momento que ele abriu, isso aqui esticou. Essa parte esticou. Então não tem por que eu ter esse excesso de pele que eu fiz quando a boca estava séria. Aí começa a conflitar um monte de informação. Então eu tirei. Quando eu tirei já melhorou. E eu sei, é um montador de sumô. É tudo, maioria bem mais redondinho. Mas eu estou fazendo uma leve separação entre algumas placas de gordura no rosto para dar um aspecto gráfico mais interessante e deixar ele com um pouquinho mais de cara de mal. Veja ali, ó, uma sensação de que tem uma gengiva. Ó, de longe parece que o dente está detalhado. É essa a ideia. É fazer algo que pareça estar ali. Porque aí você faz rápido, você pode fazer 5, 6 exemplos de cabeça dessa rapidinho. Até você entender o que você quer, por exemplo. Então, ó, você vê que essa parte ainda está bem amassada dessa ruga, né? Tá esquisita, ela está fazendo um formato ruim, ela tem que vir mais colada na narina e depois abrir. Tem muito volume aí, percebi. Foi na hora que eu puxei, deu uma amassadinha, eu já vou começar a me preocupar com isso. Agora um tratinho no nariz, né? Vou puxar melhor essa raiz central e começar a definir melhor essas narinas. Olha aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer, vocês já vão ver de frente. Oi? É isso aí, ó, criar essa curva, tá vendo? Olha como isso dá um efeito interessante. Muitos narizes são assim. Tá vendo? E tem essa curvinha embaixo, ó lá, que entra como se fosse entrando na narina. Então puxei isso de leve para poder dar essa continuidade, para completar a forma. É interessante brincar com isso. Estou puxando o lábio um pouquinho mais para fora, para dar um aspecto um pouco mais ameaçador. E eu estou pegando os dentes superiores e jogando um pouco mais para frente em relação aos inferiores, como a maioria das pessoas são. Mas às vezes a gente brinca, a gente bota inferior mais para frente para dar aquela... Tipo eu tenho um pouco a mandíbula para frente. Então assim a gente faz às vezes um ser humano que tem uma característica diferente da maioria. Nesse caso aí ele já tem muitas coisas diferentes da maioria. Ele é um lutador de sumô, a maioria das pessoas não são. Então já não brinquei muito com isso. Ó, esse canto da boca tem que mexer um pouco.
Talvez abrir aqui, ó, onde eu tô enfiando o dedo aqui em mim, no bom sentido. Tô falando da mão direita, não a esquerda. A esquerda vocês não sabem o que eu tô fazendo. E ó, abrir aqui. Então eu também vou precisar brincar com isso para ele parar com essa carinha de Godofredo. Nada contra Godofredo, é um nome lindo. Mas eu quero que ele se chame Chonwinha e não Godofredo, né? Ele tá com carinha de Godofredo. Ó, tô cavando um pouco mais aqui para dar a sensação de que separou o dente da pele. E geralmente tem sempre coisa errada aqui nessa ruga, o que dá um conflito com a informação que a gente quer. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí vejam que ao ajeitar isso, essa parte, esse lábio inferior ele precisa de um tratozinho para poder ficar interessante. Basicamente. Talvez abaixar um pouco, mostrar mais os dentes. Então uma coisa que é interessante brincar. Ainda tá com a carinha meio que de apavorado, mas vamos lá, vamos mexer. Eu já dei um tapa na boca, vou dar um tapa nos olhos também. O olho, quando você aperta, faz mais sentido ele estar fazendo essa cara com essa expressão com a boca. Entendeu? Eu ainda vou voltar nesse rosto depois, mas ainda nesse vídeo, mas daqui a pouco eu pulo para o outro. Veja que eu estou inchando mais essa região do lado do nariz e não na raiz do nariz. Enfim, brincando e mostrando, ó, veja que eu não rasguei o dente no meio, só uma sensação de que tem uma separação. Brincando com essa expressão de raiva pode ser interessante aí para muita gente. Isso é só um bloco, depois o modelo final fica bem... corrige-se muita coisa, deixa mais assimétrico. Mas essa brincadeirinha é legal para muitos verem, porque às vezes combina com o seu projeto. Mas eu vou testar mais coisas, porque todo mundo espera que um lutador de sumô meio cartunzão, que você vai fazer em 3D, vai estar mostrando que é mal, mostrando os dentes. É uma expressão muito usada. A maioria das pessoas vão fazer um cara mal mostrando os dentes. E sabe quando você resolve fazer um Wolverine com cara de triste, apavorado ou agoniado, ao invés de estar, vou bater. Você vira a coisa de cabeça para baixo, praticamente você faz algo que as pessoas não esperavam. Mas tá aí o rostinho clichê, que a gente já conhece. Vou dar mais expressão nesse cabelo. Eu quero mais silhueta. Ele tá muito comportadinho, o corpo todo gigante e o cabelinho... Tá vendo? Cabelinho de Cornélio. Nada contra Cornélio, é um nome lindo. Inclusive usa-se muito na Alemanha. Eu conheço vários alemães com o nome Cornélio. É muito bonito o nome. Só que não é o tipo de cabelo que eu quero. Então, acho que mais volume, mais silhueta nele, e entender melhor como é que tem esse contato dele aí com a testa, pode funcionar melhor. Essa partezinha também tá fininha. Eu acho que pode melhorar. E por aí vai. Então, achar um pouco dessa raiz, dá um trabalho que eu vejo que esse contato do cabelo com a cabeça, a galera joga, faz o troço retão assim. É normal porque a gente está muito preocupado com o rosto, tá desesperado pro rosto ficar bom, aí bota o cabelo ali, volta pro rosto, e às vezes não repara que esse corte do cabelo tá dando uma estragada no visual do rosto. Então eu recomendo que, mesmo ali é bloco, é tudo quadradão, tá tudo na ideia ainda, mas dá uma caprichadinha nesse desenho, nesse zigue-zague que tem aqui, ó. E a orelha,
É outra coisa também que muita gente negligencia porque está muito preocupado ali com o rosto, está naquela tensão de conseguir alguma coisa do rosto, e a orelha faz só um bloquinho e larga. É bom depois parar e dar um tratinho, entendeu? É muito importante. Eu durante muito tempo negligenciei essas partes. Queria fazer só o... Olha lá que interessante. Esse é um olho. Muita gente acha que quando faz cara de mal, aperta o olho assim, faz desse jeito. Aperta mostrando ainda o glóbulo branco. Não, é essa terceira opção que acontece. A pálpebra superior e inferior se encostam no canto. Só o centro fica visível. Então veja, eu encostei essa parte. Só o centrinho fica olhando. Fica à mostra. Então você vê praticamente só a íris, né? Se você olhar para mim agora, ó, cadê a parte branca do olho? Você vê só a íris. Que ele não só fechou, ele encostou a pálpebra superior e inferior nos cantos. Fechou completamente. E só o centro está aberto. Então você tem que fazer isso para dar uma aparência mesmo de que contraiu o olho. Não só tá assim, ó, quase fechando para dormir. É contração. Então, eu ainda vou voltar um pouco para esse rosto, fazer alguns ajustes, mas ainda nesse vídeo, mas tá aí a primeira ideia. Antes de avaliar tecnicamente se a boca tá boa, o nariz tá bom, eu acho que a gente já sabe que é um rosto clichê que todo mundo espera que vai estar assim quando vê um modelo desse. Bom, aí eu encorajo vocês a fazer outras brincadeiras. Por exemplo, eu vou chegar aqui agora e vou duplicar de novo o cidadão. Não faço ideia que tanta cópia foi essa que eu gerei, mas enfim. Nesse cidadão, eu vou dobrar a quantidade de polígono para 1024, sem blur, sem polish. Para ele não dar aquela estragada na forma e arredondar, para ele manter os detalhes. Então tira blur, tira polish, bota, nesse caso eu botei o dobro, que estava 512, muito pouco, botei 1024, para o meu modelo ainda é muito pouco polígono, mas é o dobro do que estava. Aí tô dando uma organizada ali, colocando alguns nomes direitinho para ficar fofo e entrei no Transpose Master, porque eu quero que esse rosto tenha um olhar diferente. Então vou baixar um pouco a cabeça. Detalhe, o olhar de raiva também combina fazer isso com a cabeça. Eu não fiz. Posso fazer depois. Olhar de raiva é uma coisa, de desafio provavelmente você vai abaixar a cabeça e olhar para a pessoa. Então só para diferenciar bem, esse eu abaixei a cabeça. Esse eu quero um olhar desafiador. Então eu peguei essa referência que vocês estão vendo. Quero um olhar desafiador. É um pouco menos comum de você ver nos projetos da galera. A maioria vai fazer um boneco meio Street Fighter, assim, entendeu? Uma coisa meio... Imagina ele muito seguro de si, olhando assim. Ó. Você pensa duas vezes, caraca, acho que eu não vou encarar não, porque ele tá com cara de que ele tá muito seguro de que ele sabe, ele tem certeza que ele vai te pegar. Então, dá medo. Então, vou tentar achar isso. Então, veja. Fiz aquela brincadeirinha no nariz. E agora eu vou começar a dar uma ideia mais ou menos de onde seria essa sobrancelha. Depois eu posso esculpir a sobrancelha direitinho. Isso é só uma marquinha, porque eu achei importante nesse caso, para mostrar o quanto ela se distancia do olho, né? Para dar esse efeito de contração na testa aqui, mostrar que ela subiu. Então eu quis deixar claro que ela está longe do olho. Basicamente isso. Nesse caso eu já vou fazer uma boquinha pequena, já naquele local de grito, aquela boca gigante. Vai ser uma boquinha menorzinha. E a intimidação não vai estar no grito, nos dentes de tigre, mas vai estar no olhar. É a ideia dessa expressão. Por isso que a ênfase vai ser no olhar e não na boca. Então a boca eu vou fazer levemente relaxado. Tipo, ele está tão tranquilo que ele não está ali contraído, tenso. Ele está muito tranquilo, muito seguro de que você não consegue machucar ele. Mas ele sabe que ele tem que focar. Então ele está focado nesse ponto. Então veja que eu separei, abri um pouquinho para gerar um... E pintei de preto ali para dar a sensação de que aquilo ali está fundo. Porque os brushes não importa onde está um buraco, ele mete luz. Então quando você renderizar legal, o buraco fica preto. Mas enquanto está visualizando assim, ele deixa iluminado. Então eu costumo pintar de preto para dar a sensação de que está escuro mesmo. Senão ele mostra a malha lá dentro. Parece que é a linguinha. Fica estranho.
E veja a quantidade de gordura que eu deixei aqui embaixo da boca, né? E aí o canto da narina, ó, eu abaixei o canto da narina para dar a sensação de que relaxou a boca aqui, ó. E o canto da narina desceu. Soltei ele. Enquanto o outro eu tensionei tudo, esse eu tô soltando. E só o olhar é que tá focado. O resto tá muito solto. A boca levemente aberta. Canto da narina, ao contrário da raiva, né? Que na raiva o canto da narina sobe. Quando você abaixa, é o contrário. Ele relaxa. Então, um pouco mais de gordura aqui, porque colidiu, né, com o peito, né, com o pescoço. No meu caso, que eu abaixei a cabeça, então essa área eu tenho que encher e jogar mais gordura. Olha lá, separação da pelezinha da pálpebra superior com o osso logo acima. Bem suave, isso também dá um tchanzinho, de vez em quando. Pouquinho mais de contração de pele aqui na testa para mostrar que ele levantou mesmo a sobrancelha. Uma coisa puxa a outra. É como se você estivesse usando a mesma linguagem em todo o processo. Falou uma coisa aqui, vai ter que falar o mesmo em cima, o mesmo do lado, o mesmo no projeto inteiro. Eu vejo que eu não estou carregando muito essa ruga aqui do lado do olho, porque ele não está com o olho apertado, tenso. Ele está olhando, desafiador, mas ele não está tenso. Está seguro. Na foto ali ele está um pouco nervoso também, mas ele está pouquinho. Mas na verdade ele está muito focado, muito concentrado. Eu quero pegar um pouco desse foco dele e puxar para o meu modelo, mas dar uma sensação mais de... Eu estou seguro de que eu posso. Então eu estou olhando por dentro e tirando um pouco essa pele que estava muito afundada. Ela atravessou, né, quando eu girei a cabeça. E, na verdade, ela tem que colidir, não atravessar. Então estou jogando ali, ó, esse excessozinho de pele para dar realmente a sensação de verdade, de colisão. Esse modelo não vai ser rigado. Se fosse rigado, você ia fazer a cabeça reta, porque é o animador que vai fazer isso. E estou pensando num projeto, numa ilustração, numa estátua. Então eu já tenho que fazer isso. Veja esse jogo que eu fiz com o olho, ó. Muita gente faz assim, ó. Imagina essa curva e o ponto central bem ali no meio, tá? E na verdade o que eu vou fazer é o ponto central, ó, mais para o lado interno, e a parte de baixo é o contrário. Eu vou puxá-la para o lado, como se fossem duas peças invertidas. É isso aqui, ó. Duas peças invertidas. Então basicamente é isso. Então veja que a parte mais curvada de cima eu joguei mais para dentro, e a parte mais curvada de baixo eu joguei mais para fora. E ele deu esse Szinho. Isso é interessante no olho, principalmente se você estiver falando de asiático. Isso é uma das coisas que muitos asiáticos têm de tão especial. É esse formato diferente no olho. Isso é muito interessante. Aí você está fazendo asiático, você não vai explorar isso, você até dá uma exageradinha, porque graficamente você está mexendo com uma das principais características que tem naquele olhar. Repara como o meu zigomático também, eu puxei daqui de cima o volume, aí desci para dar essa proteção, essa curva aqui do lado do rosto, aí dá uma expressão, tá vendo? Veja que eu joguei um pouquinho de volume onde seria a esfera do olho, para dar a sensação de olho ali. Né? O pouquinho que você colocar de volume ali, vai dar a sensação de íris. Olha lá, ó. Uma manchinha que você coloca, você, quem olha de longe já vê a íris. Ficou um pouquinho zarolha, né? Meio olhando para dentro. Mas enfim. Aqui estou brincando um pouquinho, deixando uma leve assimetria. Eu juro que eu não lembro porque que do nada eu fui para o outro, deixei um pouco assimétrico e depois voltei para o meu outro rosto. É doideira, né? Esse queixo eu nem trabalhei, né? Ficou esquisito. Esse queixo eu também não trabalhei. Depois eu lembrei e falei, já vou blocar o queixo também. Então nas outras cabeças eu comecei a trabalhar o queixo também. Mas tá uma coisa, se eu fosse escolher um rosto desse como final, eu ia ter que trabalhar nesse queixo, que tá engraçado, não tá bom não. Agora uma silhuetazinha pra orelha, ó. Tem que achar essa silhueta. Importante ver o formato que aquela linha, se fosse um desenho a lápis, qual o formato dessa linha
que contorna a orelha. Então pensa nisso, recorta, porque fica sempre tudo muito redondo, é smooth, smooth, smooth. E você perde essas retas, essas quebras rápidas de direção. Não é legal. Não funciona muito bem. Essa sensação de que a anatomia é tudo redondo, isso te trai mais. Não funciona bem. Veja que de nada adianta se eu não botar ele olhando para frente. Se ele olhar para baixo, ele tá só, tipo, alguém tá dando esporro e ele tá assim, desculpa. Abaixou a cabeça e olhou para frente, subiu a sobrancelha assim, ó. Como é que quem tá vai encarar? Mas assim, sem fazer força, ele tá muito tranquilo de que você não machuca ele. Então, isso era um pouco do que eu tava pensando. Tudo bem que isso é um esboção, ainda não tem polígono suficiente para poder mexer mais. Mas eu já posso ter a sensação de se isso está funcionando ou não. Veja que são duas expressões completamente diferentes e, por enquanto, essa segunda me agradou mais, porque sai um pouco do comum. Mas não vou confessar que não tô, eu vou confessar que eu não estou totalmente satisfeito. Eu vou passar para a próxima agora. E essa próxima expressão, eu vou pensar no contrário. Ele agora é bobão. Vamos ver qual é. Eu sem querer entrei aí no Transpose Master com Sphere Rig ligado. Então ele resolveu fazer um rigging com os Sphere, já voltei tudo. Tá ali, ó, no meu Transpose Master agora eu vou fazer o contrário. Vou levantar a cabeça, tá meio bobo, assim, meio triste, meio... entendeu? Você vê que no final ele vai olhar meio que pro lado. Isso aí é só deixei retinho para aproveitar um pouco da simetria por enquanto. Enquanto eu tô querendo achar o rosto. Então só para ganhar tempo. Isso é um esboço, né? Depois eu pego o que eu gostei mais e continuo. Então tá aí, ó, baseado nessa referência que vocês estão vendo, só que a referência ele não tá com cara de bobo, ele tá com uma cara diferente. Quis pegar só um pouco disso, mas fazer ele um pouco meio bobo. Copiar um pouco, na verdade, a coisa do lábio. Futuramente eu não gostei de colocar ele como bobo, porque só ficaria legal se eu já tivesse dentro de um contexto, entendeu? Ele assim olhando uma borboletinha, uma coisinha assim que mostrasse que apesar de todo aquele tamanho, ele é um bobão. Mas assim, com esse corpo gigante, essa mão gigante. Se fosse um cara gigante com a mão pequenininha, dá a sensação de que ele é grandão, mas agora a mão é uma ferramenta, né? Tu faz ela gigante e dá um poder muito forte. Olha lá, ó, a curvinha do nariz, da narina entrando. E no centro puxando esse V na ponta aqui. Um Vzinho. E a ideia aí agora é pegar esse canto da boca e abaixar. E fazer com que essa ruga fique igual a linha verde, mais baixa. Ao invés de ser azul. A azul é quando ele tem raiva, né? Ela abre. A verde seria ele com cara de bobo, deixando a boca cair, essa ruga desce mais vertical. Ela não abre. Olha lá, então é isso que eu estou fazendo agora. Então eu estou aproveitando a oportunidade para mostrar para vocês como tudo influencia quando você pensa em chegar numa determinada expressão. Isso é importante perceber. Aí você vê que eu quis aí retirar o lábio superior, como quem está sobrepondo o lábio inferior em cima do superior, meio assim. Mas só um pouquinho. Dá para exagerar mais, mas eu fiz um pouquinho para ver se isso me agradaria a ideia. Acabou que não agradou. Mas vamos ver, olha lá, o que eu fiz aí. E aí essa área está muito funda, está ruim, eu começo a trabalhar aqui. E veja que a pele do queixo subiu um pouco junto, já que o lábio inferior subiu, a pele do queixo sobe junto. E aí eu começo a brincar um pouquinho mais no formato desse queixo, coisa que eu não fiz nos outros ainda. Tirar aquela forma estranha, tá? Uma esferinha esquisita.
Aí veja, o lábio inferior ele tem que ir mais para fora, né? Já que ele está querendo passar por cima do superior. Para poder, ó, meio biquinho assim. Eu deixei porque foi uma ideia que para mim não deu certo. Mas achei interessante deixar. Para justamente mostrar para vocês as tentativas. Então isso acabou não funcionando para ele. Então eu estava com muito volume aí do lado, eu olhando a referência eu resolvi tirar. Muita gente me pergunta, como é que você sabe que tem que tirar volume, colocar? Você olha para a foto e tenta adivinhar. Eu acho que na foto está mais fundo. Então eu vou afundar. Aí depois que afunda eu vejo, é isso mesmo ou eu me enganei? A única coisa que a gente tem, que a gente pode confiar, infelizmente, e felizmente ao mesmo tempo, é o eu acho. Na arte é assim. Você tem uma regrinha de proporção para algumas coisas que daí já não saiu, né? Já está totalmente fora dessa regra. Então a única coisa que a gente tem é a única coisa que a gente pode confiar, que é o eu acho. Mas isso é arte. É dentro do teu eu acho que você vai canalizando o que você quer fazer. Então eu cortei um pouco a pálpebra superior para dar a ideia de que tem uma esfera empurrando a pele. E aí eu tentei trazer um pouquinho a pálpebra inferior. Eu vi que o olho dele, né, queria realmente meio aberto. Para combinar com esse olhar meio puro. Quando eu terminei essa expressão, por que eu falo que foi um teste que não tem nada a ver? Olhei e falei, não é o que eu quero para ele. Então olha lá, protegi, joguei um pouquinho de volume, uma manchinha, você já vê a íris. Trabalhar com pouco e já dizer o que precisa. Faz você trabalhar muito rápido e ter várias ideias e ver, vou partir para essa aqui. Aí você pega essa e refina e deixa. Óbvio que vai ficar mais interessante ainda. Mas só para ter ideia inicial, tem por que sair. Se eu já tenho uma esfera de um olho aí feita de uma subtool separada, aí eu quero aumentar o olho, diminuir, botar mais alto, mais baixo. Aí vai na subtool da esfera, move de novo. E daqui a pouco você decide subir um pouco o olho, vai na esfera, pega, sobe também. Você reduz o olho, pega a esfera, reduz. Resolvi que ele vai olhar mais para dentro, mais para frente, mais para cima, mais para baixo, pega a esfera, gira. Então, é muito trabalho para esboço, para quem está fazendo sketch, tentando ainda descobrir o que quer. Esse é o meu ponto. Voltei para o modelo de antes. Marquei um pouquinho mais a íris ali. E aí eu estou organizando algumas coisas ali. Eu vi que esse cabelo eu sem querer joguei para trás. Então fiz uma cópia. O original fica no lugar normal. E a cópia vai ficar mais para frente. Então, basicamente isso que aconteceu e eu já virei ele. Então esses foram 3 testes que, como eu disse, esse terceiro não combinou nada com o que eu queria para ele. Larguei até no meio, ainda ficou alguma coisa para ajeitar na boca, eu larguei e falei, não, vale a pena continuar nele não. Acho que precisa de um contexto para deixar ele com cara de bobão e ficar legal. E vou fazer mais um teste para mostrar para vocês, prestem atenção, depois eu vou dar assimetria em alguns rostos. De novo, dobrei a quantidade de polígonos com polish desligado. E agora a ideia é fazer esse olhar. É um olhar de mal necessariamente? É, uma pessoa boa, mas um atleta que está fazendo aquela cara de mal para intimidar. Não é raiva, ódio, é só aquela cara de emburrado. É diferente. Emburrado é diferente de ódio, querendo mostrar todos os dentes. Então estou afundando um pouco aqui, ó, a pálpebra superior, só no canto interno. E do lado eu estou estufando, para dar a sensação de que tem uma esfera ali atrás, estufando o olho. Tipo isso, ó. Tiro daí e coloco no meio. Você sente uma esfera ali. É como se fosse essa
a brincadeira. O olho ainda tá meio plano, meio 2D, tá? São os boas. Depois tem que pegar ele e dar uma puxadinha para ele tridimensionalizar mais. Entenda, isso é sketch. A ideia é você brincar com expressões e ver por onde que você vai seguir. E também vou marcar um pouco essa sobrancelha para brincar com ela. Aí se eu abaixo ele começa a ficar mais concentrado, mais emburrado. Se eu levanto ele já fica mais surpreso. Às vezes uma marquinha aí já ajuda a definir isso. Então, era o que eu estava querendo aí nesse ponto. De novo o nariz, olha lá, faço aquele encaixe, entrando na narina. Jogo essa pele por cima, fazendo esse V em alto volume aqui na ponta do nariz. Alto entre aspas, né? Um pouquinho maior que o outro. E tenta achar o formato desse nariz. Uma pelezinha mais colada ali na pálpebra, colidindo um pouco mais. No caso desse, vou fazer um nariz um pouquinho mais redondo para fora. Sensação um pouquinho diferente. Olha esse planinho aí na pontinha do nariz, esses dois planos. E seguindo mais ou menos a ideia dessa imagem, né, subiu o lábio superior, que quase encostou no nariz, olha lá. Então o buço praticamente ali ficou minúsculo. Você vê que isso não só vai mudar a expressão, como vai dar uma aparência anatômica um pouco diferente para ele. O lábio superior grosso no meio, mas no canto bem fininho. Dá uma sensação de que a boquinha é pequena. Aí eu tô indo naquilo que eu falei. O lutador de sumô, a boca fica pequena proporcionalmente ao tamanho do rosto, que aumenta por causa da gordura. Aí você pode brincar, já que ele está caricaturado, eu posso brincar com isso. Veja que esse foi diferente da raiva. Estou fazendo realmente a boca menor. Não está minúscula, não está caricaturada, mas ela está menor do que o da raiva, bem menor. Esse aí também eu parei para brincar um pouquinho no queixo, para fazer as separações da forma, estufar um pouquinho. Dado para não jogar o queixo muito para frente, a ponta. A aparência plana que tem muitos asiáticos é interessante no rosto deles. E já que ele caiu aqui, ó, emburrado, ó como é que eu comecei a jogar peso aqui, ó, peso aqui, ó. Vem daqui já, ó. Começa a pesar toda essa parte. Bulldog, tá aí. É o rosto bulldog. Tudo caído. Inclusive, tem um exercício muito interessante. Você pega um animal e fala, vou fazer um rosto com as mesmas características desse animal. É rosto de gente. No final ninguém vai olhar e vai dizer, ah, o que é isso? É um híbrido? Não, vai ver que é uma pessoa. Mas sabe essa brincadeira? Pô, parece com rosto de pato, mas não, é um ser humano. Por quê? Porque às vezes o nariz é muito assim. Então, estou fazendo essa ruguinha aqui perto, você vê que ela também desce bem, quase vertical, porque a boca caiu, então ela não tem por que abrir essa ruga, ela desce mais retinha. O canto da narina também desce um pouco, porque está sendo puxado pela boca aqui, ó. Então, essa é a expressão de emburrado. Tá vendo? Olha quanta linha vem da boca e cria um ritmo. Vum, 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 vum. É mais ou menos esse ritmo que está dando na parte de baixo. E se você fizer tudo entrando nesse mesmo ritmo, a coisa começa a se conectar. Sacou? Acho que isso é bem legal da gente colocar. Veja que eu cavei embaixo da pálpebra inferior e agora eu estou passando um polish para gerar um plano inclinado ali da pálpebra. Começa no olho e vai para trás para chegar no osso.
né? Porque o olho empurra a parte de cima. Então, depois do olho, a pálpebra vem voltando para a cabeça. Ela entra. Então, cortei e depois passei um polish ali embaixo para gerar esse plano. Olha essa parte aqui de cima do olho, ó, da pálpebra superior, mas dentro, que eu afundei. E mais para o centro, mais estufado. Você sente que tem uma esfera ali dentro. Não só na pálpebra, ou seja, essa parte de cima também você brinca com a coisa de que opa, tem uma esfera ali estufando. Ó, aí ele já ficou com a carona zangado, mal-humorado. Você conta a melhor piada do mundo, ele continua olhando pra tua cara assim. Era isso que eu tava buscando. Apesar de muitos asiáticos não ter esse zigomático grande, eu quis puxar um pouco para dar essa força na expressão do olho. Porque a expressão do olho não é só a pálpebra em si. É todo esse pack aqui. Ó. Quando a gente fala que o olho é a janela da alma, é esse pack que é a janela da alma. Sobrancelha, a região óssea em volta do olho, contando com o zigomático. E os olhos, propriamente ditos. Então veja, eu estou puxando uns planos ali, para a parte de cima do zigomático e para frente dele, para o teto. Um dos problemas do zigomático é a bolinha, deixar redondo. Então aqui eu estou criando uma certa massa, estou deixando ele um pouco mais bruto dessa vez, com aquela massa do músculo temporal mais inchada. Eu puxei um pouquinho o cabelinho para fora, para ter a ver aí com a situação. Olha o jogo, né? Da boca com a testa, aquela coisa. Ó, puxando assim. Então agora eu vou botar um voluminho no meio, simular ali que tem uma esfera de um olho. Eu puxei um smoothzinho e no centro dá uma bolinha. Puc! Você olha, você jura que tem alguém olhando, somente de longe. Aí eu já vejo se eu quero seguir por aí, não preciso fazer a esfera lá. Eu já estou vendo o olhar. Dá para melhorar quando você detalha, mas eu já consigo ver, quero ir por esse caminho ou não? Eu acho que isso é o mais importante nessa situação. Acabei de salvar o projeto e eu vou brincar um pouquinho com a assimetria. No máximo, até quando eu estou fazendo modelagem para game, no máximo, esse ponto da modelagem, até esse máximo eu vou com simetria ligada. Eu vou ficar simétrico até no máximo esse ponto que vocês estão vendo. Antigamente eu detalhava tudo, só faltava poro. Aí eu começava a deixar assimétrico, hoje não. Hoje geralmente eu deixo assimétrico antes de chegar nesse ponto. E antes de chegar nesse ponto eu já desligo a simetria. Faço um lado, faço outro, faço um lado. Tentando fazer igual os dois lados. Ah, seu burro, por que tu não liga a simetria? Não, como eu não sou preciso igual a máquina, eu não vou deixar os dois lados iguais por mais que eu tente. Então a assimetria ela vem muito automática, é muito diferente. Mas aí um cartunzão dá pra brincar assim, até esse ponto aí eu forço uma assimetriazinha, na boa. E beleza, funciona. Mais. Geralmente você sobe a sobrancelha, tem sempre uma que você sem querer sobe mais. Quando você contrai com raiva, tem uma que desce um pouco mais. Isso é interessante de colocar. Então, vamos supor que eu vá numerar aqui da esquerda para a direita. Vou colocar as cabeças da esquerda para a direita. E vamos supor que seja a primeira, número 1. Segunda, 2. Né, meio zangadão. Agora 3. Que é essa. Esse olhar desafiador. E 4. 4 eu estou botando aí, mas realmente nada a ver com o projeto. 1, 2, 3, 4. Qual que vocês gostaram mais? 1, 2, 3 ou 4? Fala aí. Eu particularmente... Vocês podem falar, não gostei de nenhuma. Eu particularmente... Também não estou satisfeito, não estou feliz com nenhuma.
Talvez se eu fosse prosseguiria com essas duas do meio, ou a 2 ou a 3, no máximo. Mas ainda assim eu acho que eu ainda não achei. Vou procurar mais referências, vou ver algum vídeo do Sumo, alguma coisa que eu olhe e fale, isso que eu quero. Mas interessante que eu quis mostrar nesse vídeo é o seguinte, eu botei a foto da referência que eu estou usando e transferi para um modelo que é até meio cartoonzado, cartoon não, né? Meio estilizado. Eu consegui transferir a expressão e com alguma transformação que eu quis fazer na mente. Não, quero aquilo ali, só que um pouco mais assim ou mais assado. Essa é a ideia. Então você olha a foto de uma pessoa de verdade, que está ali às vezes dando um depoimento de verdade, a pessoa começa a chorar e você pega aquela expressão e bota no teu modelo que às vezes é outro rosto, mas que você transfere essa expressão. Ler o que está acontecendo eu acho interessante. Não foi uma aula de expressão facial onde eu falei de cada músculo, qual que contrai e tal, uma aula detalhada. Na verdade foi mais essa brincadeira que eu fiz para mim, deixei o vídeo ligado e agora estou botando voz por cima para poder compartilhar com vocês. Então não é uma pretensão de uma aula com expressão facial detalhadinha, porque não foi. Mas sim uma demonstração. Eu acho que vale por isso. Grande abraço, até os próximos vídeos. Tchau, tchau, galera. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Tchau.